para você ligado no Jornal da Band. Nós recebemos mais uma vez para um bate-papo. Hoje a gente está com uma equipe grande aqui do Bionicão. Pois é, a gente vai conversar com o Dr. Douglas Renato Cleto, ele, meu xará, ele que é ortopedista e trabalha também com ortoneuro. A doutora Luísa Dallara de Souza, que também é clínica e neuro. E a doutora Silvia Regina Fonseca dos Santos Rodolfo. A gente estava até brincando aqui, que aqui tem bastante nome, né, doutora? Muito. Ela que é dentista, né? Trabalha com odonto. E a gente vai falar sobre um tema bem importante que realmente tira a gente do sério muitas vezes. O Abril Laranja. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Começar com as moças. Xará, pode ser? Claro, pode ser. Começar com a doutora Luísa. O Abril Laranja é aquele mês que a gente pensa um pouquinho mais, tem que olhar um pouquinho mais para a causa dos maus tratos aos animais, aos pets. E aí não só aos pets, os domésticos, mas de uma forma geral, né, doutora? Sim. Obrigado por estar junto com a gente. Bem-vinda. Obrigada, prazer é o meu. É com certeza um tema muito abrangente que a gente precisa abrir os olhos para conscientizar de fato a população no geral, né? Porque a gente vem tendo muita crueldade, não tanto física quanto realmente até psicológica mesmo, né? Emocional nossos pets, não só como pet, mas os animais como todo, né? Bovino, equino, os animais de companhia, domesticados ou não, então é bem importante. Doutora Silvia, bem-vinda também. Doutora Silvia que tem o nome bem longo, mas o meu também viu? O meu é bem longo. Inclusive diziam os mais antigos que quanto mais longo o nome, mais nobre, né? Doutora, bem-vinda. É uma questão que a gente tem que pensar bem, e os maus tratos, como bem disse a doutora Luísa, não é só naqueles casos em que há a violência, né, doutora? Sim. Tem outras situações que são encaradas também, são vistas como maus tratos também. Correto. Bom, muitas vezes o tutor acaba fazendo maus tratos no próprio animal, não só em questão de agressão física, mas agressão moral. A gente se depara, às vezes, com alguns... Hoje em dia, não, mas nós nos deparamos muitas vezes com alguns adestradores que agiam de forma errônea no adestramento com os cães. E hoje a gente sabe que o cão não precisa sofrer maus tratos para ele poder aprender. Então, desde que você tenha carinho, o paciente aprende tudo certinho. Então, não precisa hoje, graças a Deus é menos, mas não precisa se deparar com crueldade para a gente conseguir domesticar um animal, né? Então, a gente hoje vê que muitas coisas mudaram. Eu sou veterinária há 29 anos e de lá para cá muitas coisas melhoraram. Então, antes eu me deparei com um paciente queimado, isso assim, a pessoa fez de livre consciência, chutes na rua, enfim, durante todos esses anos, eu acabei observando que, graças a Deus, as pessoas estão mudando, mas ainda, infelizmente, existem as pessoas que maltratam. Tá? Doutor Douglas, a falta de cuidado também é encarado como maus tratos? Com certeza. Primeiro, boa noite, né? Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado pelo convite sempre. E, com certeza, né? Então, às vezes, o não tratar é um maltrato. Você deixar o animal isolado, o animal preso, confinado, isso é uma questão de crueldade com o animal, né? Independente ele que seja um cão, um gato, animais, hoje em dia a gente vê bastante silvestres, né, que acabam sendo comercializados, que é um crime, né? Então, tudo isso acaba gerando uma crueldade animal e que a gente, né, tenta combater da melhor maneira possível aí e fazendo com que eles, né, tenham bem-estar. Acho que é o que eles querem. Eles só querem o bem-estar mesmo, né? E a questão e aí eu volto nessa situação da falta de cuidado, questão da falta de cuidado até com a saúde do animal mesmo. Então, a gente parar para a gente pensar um pouquinho
que o tutor ele precisa levar constantemente ao veterinário, precisa fazer, se for, no meu caso, por exemplo, eu tenho um Lulu da Pomerânia, precisa levar no tempo certo para tomar banho, para fazer a escovação e tudo mais. Cuidado, estava falando agora sobre o tártaro, né? Precisa ter todo esse cuidado. Essa falta de cuidado de saúde também precisa ser vista de uma forma mais perto. Com certeza, porque você se torna um responsável pelo animal, né? Então, isso te gera uma questão de você dar o bem-estar para o animal, não ser somente a parte alimentar, né? O carinho, lógico, isso é muito importante, a alimentação, o carinho, mas você cuidar da saúde dele, né? Levando ao veterinário, fazendo check-ups, até mesmo uma medicina que acaba sendo a preventiva, né? Que é mesmo a parte de odonto, onde a doutora Silvia faz e faz muito bem, é para justamente esse bem-estar. O animal não vai pedir para você, né? Ele não vai reclamar de uma maneira aberta. E isso a gente precisa estar... Até porque o pet não fala, né? Com então certeza. A gente não tem como... Então é uma parte da pediatria, né? Que a gente fala que a gente tem que saber, né? O como, pela forma que o animal se expressa, o quanto aquilo está incomodando ele. Meninas, quais são as ações que estão sendo tomadas durante este abril? A gente sabe que o Bionicão, ele tem, durante todos os meses do ano, tem ações especiais por conta aí das cores, né? Os meses e suas cores. Quais são as ações que o Bionicão está desenvolvendo durante este mês, também pensando no bem-estar dos pets? Bom, a gente está conscientizando os tutores através de WhatsApp, encaminhando algumas mensagens. Na minha área aí, também de odonto preventiva, conscientização de vacina, que também a gente pega em cima para que os tutores mantenham seus pets vacinados. Check-ups, né, gerais, sempre. Vacinais, anuais. Então, a gente tem realmente investido em cima. São múltiplas essas ações. Exato. Né? E é uma coisa que a gente faz durante o ano inteiro. Não é só no mês de abril. Tá? É que realmente a gente acaba gerando mais feedbacks aí no mês de abril, por conta desse abril laranja. Tá? Mas o nosso trabalho é constante em cima da manutenção dos pets. E aí a gente falava há poucos instantes em relação principalmente ao abandono. Muita gente acaba abandonando esse pet e tem vídeos e mais vídeos e mais vídeos, inclusive nas nossas redes sociais acaba acontecendo de a gente ter vídeos lá de pessoas abandonando os pets. Questão grave essa, né, doutores? Sim, com certeza. Acaba gerando muita revolta até da população, né, não só do meio veterinário, mas da população em geral, porque não tem como eles se defenderem, né? E a gente vê a maioria deles indo até mesmo atrás, porque por mais que aquilo está sendo uma rejeição, é a pessoa que ele confia. Né? E infelizmente essa pessoa não está dando a mínima para esse animal, né? Então, vocês já viveram, eu acredito que sim, com a experiência que vocês têm já trabalhando na área, viveram momentos desse resgate, assim, como é que foi isso para vocês? Sim. Tem um caso que me marcou bastante. Uma tutora, ao lado da casa dela tinha um terreno e também pertencia à casa dela. E ela começou a ouvir um choro de cão e não sei quem da família foi até ali e viu. E jogaram por cima do muro uma poodle. E essa poodle era uma poodle de idade mediana, em torno de 7 anos, e ela tinha um tumor de mama enorme. E acho que metade do corpo dela era o tumor. E essa tutora levou para o Bionicão. Nós chegamos a um consenso de fazer a cirurgia, operamos, e essa cachorrinha durou mais uns 8 ou 9 anos, e era o xodó da tutora. Parecia que foi uma paciente que teria sido criada com essa tutora desde neném, porque acho que ela nunca teve amor, e o amor que ela recebeu desde o momento que ela foi resgatada naquele terreno, até ela falecer.
E jogaram, onde jogaram, tinham mais 2 cães. E esses cães eram bravos, porém não fizeram nada. Então, parece até que eles estavam entendendo a situação dessa poodle no momento. E foi muito bem cuidada. Então, esse foi um fato que me marcou bastante. Qual que é o sentimento, doutora Luísa, quando se depara com uma situação dessa, num resgate? Obviamente, a doutora Silvia trouxe um relato, mas com certeza vocês têm outros relatos. Qual que é o sentimento na hora que se depara com uma situação dessa? É bastante tristeza, né? Eles não merecem isso. O mínimo, né, que a gente tem que ter para com eles é sempre respeito. Acho que nada menos. A gente precisa ter muita empatia pelo fato deles não falarem, primeiro de tudo, né, e eles sempre nos demonstrarem, nos retribuírem somente com amor. Então, é muito triste a gente ter que deparar com situações como essa. E... não sei, acho que é única e exclusivamente respeito que a gente precisa ter e empatia, no mínimo. Douglas, vou sair um pouquinho desse âmbito do Abril Laranja, falar um pouquinho das especialidades de cada um, né? Quais são as maiores queixas e como o tutor consegue identificar um problema neurológico? Porque o problema ortopédico, o cãozinho vai mancar, vai ter alguns sinais muito claros. Pelo menos imagino eu. Uhum. Mas o problema neurológico eu acho que é um pouquinho mais difícil de ser identificado. Então, o problema neurológico normalmente vai de alterações de comportamento, até mesmo claudicações. Isso pode confundir até mesmo o clínico geral ou até mesmo quem está na parte da especialidade que seria a neuro ou até mesmo ortopedia. Uhum. Porque a pessoa às vezes vem, porque o meu cãozinho está mancando. Acho que é um problema no osso, na articulação. E, na verdade, pode ser um problema neurológico, né? Uma alteração neurológica. Então, também vai essas alterações. Como, por exemplo, também a questão de andar em círculos, as crises epiléticas. Então, tem uma gama de alterações em que até mesmo o próprio tutor consegue já identificar. Outras não. Outras eles acabam se confundindo. No meu caso, acaba caindo comigo mesmo, tanto ortopédico quanto neuro, mas já caiu muito caso que a pessoa achava que era ortopédico e, no fim, era alteração neurológica. E existe, assim, estatisticamente, uma situação que é mais recorrente? Um problema que é mais recorrente? Olha, na parte neuro, o que eu vejo mais hoje em dia é a parte de crises epiléticas mesmo. Muitos acabam não vindo até mim, né? Eu acabo pegando os casos mais complexos, onde o animal não consegue ficar muito bem com determinadas medicações, então você tem que tentar melhorar a forma medicamentosa, mas tem alguns casos também que são refratários às medicações e esses são os casos mais desafiadores. Isso é uma questão que se desenvolve ao longo da vida do pet ou é uma questão que já vem dos pais, da ninhada, enfim? Tem vários fatores. Pode ser genético, pode ser idiopático, que a gente fala, ou seja, que não tem uma causa definida, que tem uma certa idade para ser detectada. E também tem os casos em que a gente chama que é secundário. Tem uma alteração inicial e isso está causando a crise epilética. E aí você tem que tentar descobrir o que está causando isso. Mas a crise epilética em si tem multifatores. O clínico, doutora Luísa, normalmente é aquele profissional, seja o clínico na saúde humana ou saúde pet, é o profissional que recebe a chegada do paciente, né? Sim. Conta a história pra gente dessa recepção, histórias assim que realmente chamaram a atenção, que olha e fala, não é verdade que isso está acontecendo comigo. Não, tem muitos casos, né? Tem muita coisa que os tutores chegam relatando começou hoje, a gente sabe que não começou hoje, né? A gente pega um pouco de tudo porque o clínico a gente acaba pegando várias especialidades. Às vezes um animal tem várias alterações de tudo quanto é especialidade, então a gente sempre tenta
identificar qual que seria a principal naquele momento, o que está acontecendo de mais grave naquele momento para a gente, de fato, tratar, identificar, né, diagnosticar e, a partir daí, a gente dar sequência ao tratamento, né? O que é o melhor aí para esse animal, o que ele está precisando mais, né? Mas a grande maioria, na verdade, vem com um leque de informações e alterações também, né? E tudo que poderia, talvez, ser prevenido com um check-up anual que seja, né, que a gente poderia ter diagnosticado em um tempo relativamente mais rápido, né, porque daí chega já com muitas alterações que a gente não consegue, às vezes, ter tanto tempo para tratar, de fato, entendeu? É bem elaborado, bem amplo. Esse check-up, ele é um check-up como é feito num paciente humano? Também, mas... Sim. Sim. Com exames, né? Exame de sangue, raio-x. E o que a gente Isso. prioriza no Bionicão? O exame clínico, né? Eu acho que muitos, até mesmo você citou a parte humana, às vezes, né, muitos que nos atendem acabam quase não fazendo o exame clínico. É mais o exame anamnese que a gente fala, que é justamente a conversa. E olha lá, hoje em dia a gente prioriza justamente o exame clínico, palpar o animal, né? Tentar, vamos falar assim, da ponta do focinho até a ponta da cauda, fazer o check-up e o scanner para depois a gente pedir exames e ver qual é a real necessidade daquele exame, entendeu? É mais ou menos isso. Mudar aqui um pouquinho para a doutora Silvia, afinal de contas, de odonto também é uma questão que chama bastante atenção, né? E eu disse já no início, eu tenho o meu doguinho e ele tem um problema sério de tártaro. É um problema comum? Esse é um problema comum? E aí eu obviamente não estou fazendo essa pergunta por conta do Hachiko, mas uma pergunta aberta, que eu já vi outras pessoas falando, comentando também isso. Sim, é muito comum. A gente diz que a saúde começa pela boca. O ideal é ser feito um tratamento periodontal por ano, escovação diária, porque a gente evita com que forme a placa bacteriana, a gente desorganiza a placa bacteriana, na realidade, com a escovação, evitando a formação do cálculo. E, infelizmente, isso é muito comum. Então, se a gente começar a odontologia preventiva com 1 ano de idade, a gente quer que aquele paciente com 15 anos esteja com todos os dentes na boca. E, hoje em dia, ainda existem pessoas que falam, olha, já não estou mais aguentando por conta do hálito. Só que o hálito ruim é que já existe um problema muito mais sério. Então, fazer uma tartarectomia, que muitos colegas que não são odontologistas fazem, acaba deixando para trás os problemas que estão por baixo da gengiva. E é isso que a gente, como odontologista, visa fazer o tratamento periodontal. Então, já começa no periodonto, que é realmente a parte óssea. Não tem o alvéolo, não tem o ligamento periodontal, que são estruturas que a gente tem condições de tratar antes que aconteça um problema. Então, fazer odontologia preventiva é muito melhor do que fazer a curativa. Tá? Então, a partir de 1 ano, começar a fazer o tratamento periodontal. E escovação, a gente já ensina o paciente, o tutor, perdão, desde pequenininho. Na primeira consulta, naquela consulta pediátrica que você faz um check-up total, que a tua obrigação é instruir o próprio tutor. Então, fala, olha, tem que escovar, existem escovas específicas, existem cremes dentais específicos para animal, não é para fazer uma escovação com creme dental humano, tem uma composição muito diferente do creme dental veterinário. O creme dental veterinário não faz espuma, não precisa ter o detergente para fazer a limpeza, e é o que a gente acaba instruindo. Então, fazer uma odontologia preventiva hoje é muito mais eficaz do que a gente pegar um paciente que está com 5, 6, 7 anos ou mais e que, infelizmente, acaba tendo perda dentária, não porque a gente quer que tenha, pelo contrário. A gente quer preservar esse dente na boca, mas porque não existe mais condição de saúde para esse dente estar ali dentro. Então, não é só o hálito ruim, né? A gente tem uma gama de problemas. Existem mais de 600 bactérias dentro da boca. Então, é uma colonização enorme. Realmente, a gente precisa dar uma atenção maior. Então, muitas vezes o paciente tem um problema ortopédico que pode estar vindo de bactéria da boca. Para a gente finalizar, e aí eu vou colocar essa pergunta para os 3 responderem, obviamente da maneira que lhes aprouver assim.
Tenho meu doguinho, tenho meu pet. Cuido com todo carinho, com toda atenção, não tenho práticas violentas e tudo mais, que a gente sabe, infelizmente, isso ainda acontece e é uma situação que é revoltante. Se você se deparar com uma situação dessa, denuncie, é importante você fazer a denúncia. Nós tivemos aí muitos cãezinhos que foram resgatados por conta de denúncias de maus tratos e tudo mais. Mas tenho tudo que eu posso fazer, inclusive com a saúde do pet, mas deixo a ração, o pote de ração fechado ou a embalagem num local que não está bem armazenado. A água, não faço a troca da água diariamente, ou pelo menos 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, enfim. Não faço a escovação do pelo do cachorro e tudo mais. Isso também é considerado como maus tratos? Isso também é considerado uma falta grave nesse trato com o pet? De uma certa forma, sim. Algumas pessoas não fazem por maldade, mas de uma certa forma porque está ali. O cão muitas vezes vai tomar aquela água que já tem um lodo no fundo do pote. Eu penso assim, se fosse a gente tomaria água num copo sujo, comeria o nosso alimento num prato sujo. Então, o que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer para os nossos pacientes. Né? E eu, como mãe de filhos de patas, eu sou super criteriosa, eu sempre fui muito chata, e então a gente, de uma certa forma, pode se considerar. Vocês querem complementar? Eu acho que, na verdade, assim, o princípio básico é sempre... A gente tem, na verdade, 5 princípios, né? A liberdade deles realmente serem quem eles são, né? Serem animais que eles são, tem que ser. Deixar a água sempre, água e alimento sempre disponível, mas em condições adequadas. Livre de dor, sofrimento, qualquer... local, né? Exatamente. Então, assim, são diversos princípios que a gente só parte pelo fundamental, que é o básico que a gente tem que ter. Né? Partindo... Torno a dizer de novo da questão de empatia, que é o que a gente faz. Se a gente não quer que seja assim com um humano, né? Por exemplo, um filho, como a doutora Silvia relatou, é igualzinho com um animal, né? Querendo ou não, ele é parte da nossa família também, e sendo filho pet ou não, a gente sempre fala. Então, a gente só quer o bem, assim como eles fazem pela gente. Abril Laranja, uma atenção especial aí com os maus tratos, ou por que não a gente trocar esses maus tratos com o tratamento correto com os animais, né? Sim, seria o ideal, né? Que todos tratassem muito bem, acho que é isso. Tem que ver a parte alimentar, a parte de carinho, nossa região é uma região muito quente, às vezes o animal fica exposto ao sol, né, o tempo todo. Os passeios, né, tem que pensar, correntado, vai passear com o animal em horários inadequados, em locais muito quentes, então tudo isso tem que ser visto. Não que, como a doutora Silvia falou, às vezes a pessoa não tem essa noção, então, ou seja, ele não está fazendo por mal, mas se encaixa num maltrato que a pessoa pode começar a observar melhor essa questão e tentar dar o melhor para o animal, né? Então, acho que a gente tem que pensar em sempre melhorar a saúde deles. Doutor, para a gente finalizar mesmo, Bionicão está na Rua Escolástica Rosa de Almeida, número 221, na Vila Carvalho. Telefone de lá? 3231-0674. Tem o WhatsApp também? 99-689-7822. Repete. 99-689-7822. Bom, nós conversamos então com o Dr. Douglas Renato Cleto, doutora Luísa Dallara de Souza e a doutora Silvia Regina Fonseca dos Santos Rodolfo, a equipe Bionicão, aqui conversando com a gente sobre o Abril Laranja. Atenção, hein? Cuidado com o tratamento que você dá ao seu pet. Doutores, nosso melhor, muito obrigado e até uma próxima. Os microfones, obviamente, sempre abertos aqui para a gente conversar. Nós que agradecemos aí a oportunidade de, mais uma vez, o Bionicão estar aqui. E, assim, acho que é isso mesmo, né, Douglas? A gente está aí para conversar. Sempre que puder, a gente está aqui com vocês para tirar a dúvida dos ouvintes. E, precisando, a gente também
tá lá no Bionicão para 24 conversar horas, também. né? Lá é 24 horas. Maravilha. E você que está assistindo esse conteúdo, compartilha, afinal de contas, é um conteúdo importante. A gente falou sobre odontologia, a gente falou sobre neurologia, a gente falou sobre ortopedia, sobre a chegada desse pet quando chega a um hospital, uma clínica, enfim, a gente falou um pouquinho sobre tudo. Então, compartilha esse conteúdo, dá aquele like que a gente gosta muito e a gente vai trazendo outros conteúdos para você aqui no canal da Band FM.